Muito bem, gurizada, hoje, 18 de junho, 17 horas, estamos começando mais um programa Virando o Jogo, mas hoje com muitas dúvidas. Quem será o novo técnico do Internacional? O Thiago Nunes? Por que Paulo Vitor? O Douglas Costa reestreou mesmo? Me parece que foi ontem. São muitas as dúvidas nesta sexta-feira, são muitos assuntos. Dupla Grenal, jogo do Atlântico pelo Campeonato Gaúcho, o Ipiranga que tem mais um desafio, dessa vez contra o Botafogo, jogo que acontece às 11 horas do próximo domingo, convocação dos Jogos Olímpicos Tóquio 2021, que a Pia Sandy Regi convocou as 18 atletas que defenderão a seleção brasileira. Wesley, me diga, tu tá com uma cara de preocupação hoje. Qual será a próxima medida da torcida, da diretoria do Grêmio com o Thiago Nunes? Inacreditável. Inacreditável. Está ficando insustentável a situação. É isso. Eu acho que ele já começou assim, ele já começou... Eu tô nervoso. Quando eu falei aqui... Eu estou nervoso. Quando eu falei aqui na sexta-feira, que o Miguel... Sexta-feira passada... que quando o Miguel Ángel Ramírez saiu, que ele tinha deixado o seu aprendiz aqui nas coletivas para largar vários balões no ar, para falar uma montoeira de bobagens, o pessoal até me criticou. E tá aí. Ontem um fiasco na coletiva, o Thiago Nunes, e o Grêmio, em 3 jogos, perdeu todos, tem 0 pontos somados. E o jogo em que ele poderia, quem sabe, empatar, conseguir um pontinho aí contra o Cuiabá, foi adiado, porque a CBF diz que o gramado do Estádio do Trinha não está com condições para receber a partida, portanto, o Grêmio é o lanterna e vai permanecer pelo menos nessa rodada, Wesley. Pois é, o Thiago Nunes está numa escuridão, por isso eu sugiro isso aqui, ó. Não, eu não estou tirando sarro com o torcedor do Grêmio, pelo amor de Deus. Eu estou dizendo o seguinte, que é uma vergonha a campanha vexatória que não só o Grêmio, como o Internacional vem desempenhando também, tá? Eu não vou isentar o Inter disso. Agora, o que está acontecendo com o Grêmio? São 3 jogos e 3 derrotas. 100% no negativo. É uma vergonha. Eu quero botar aí dentro dessa barca aí que, além da dupla Grenal, o Juventude também tá apanhando. Eu vou ter... Não, agora tu citou... Um cachorro pulguento no brasileiro, é isso? Tu citou o Juventude. Eu tava acompanhando um pouco... É uma pena, é uma grande pena. A gente tira sarro aqui, mas com certeza o Juventude aqui de Caxias, que é o primeiro time de Caxias do Sul, eu tenho muito respeito pelo Juventude. Eu não sei se é o primeiro, nessa opinião vou discordar um pouco, mas eu vou dizer, se o Juventude quisesse um resultado pelo menos um pouco mais anímico contra o Palmeiras, eu disse para algumas pessoas próximas, o Juventude teria que colocar até as pipas de vinho na zaga, porque contra a esquadra do Palmeiras é praticamente... Não, é incobrável. Não, é incobrável. Deixa eu fazer uma pergunta pra ti. Tu chegou a ver o Lucas Lima? Irresponsável. Que recebeu com muito carinho a torcida do Palmeiras, o recebeu depois de uma saída entre... sei lá, festa clandestina. Ele saiu por volta da 1h da manhã, é isso. Eu quero dizer aqui, reiterando mais uma vez a minha posição pessoal quanto a envolvimento de jogador em aglomeração, isso é inadmissível, porque a gente está vivendo um processo de pandemia, ok? Pessoas morrendo, considerações muitas a serem feitas, e quem deve dar o exemplo está em festa. É uma palhaçada. É isso aí, tem que multar. Tem que botar na reserva e tem que, se precisar, baixar para a terceira opção pós-banco. É isso aí. E eu sou totalmente favorável a isso. Então o jogo entre Grêmio e Cuiabá está adiado. Ele está adiado, tá? Ele vai acontecer, mas em uma outra oportunidade, ou seja, o Grêmio volta. Vamos falar sobre o jogo. Porque que jogo mais complicado. E aqui eu quero
discordar do senhor Thiago Nunes. Eu não acho, como Wesley, que o Thiago Nunes tem que cair ou... Não, eu não disse que ele tem que cair, eu disse que ele está num podemos... processo de queda. Eu acho que não chega a esse exagero, mas o Thiago Nunes deve ser cobrado. E imagino que até de uma forma um pouco mais forte. Mas agora tu fala em cobrança, eu não posso exigir que o departamento de futebol, a não ser pelo Marcos German, que é competentíssimo no que faz, cobre o Thiago Nunes. Porque esse mesmo departamento de futebol do Grêmio, que era composto anteriormente pelo Klaus Câmara e companhia, tendo como principal gestor o seu Romildo Bolzan, tinha um treinador que jogava futevôlei na praia e o clube nada fez. Então, assim, o clube se isenta de responsabilidades. Eu não posso esperar que, a menos que seja um movimento muito diferente, tenhamos um posicionamento forte da direção com relação a isso. Pera um pouquinho, eu me surpreendo com essa tua manifestação contrária ao técnico Renato Portaluppi. Eu até entendo que o Renato, ele em algum momento, e isso se justifica pela sua saída do comando técnico do Grêmio, mas esse período em que esteve aqui foi muito vencedor. Então, tu acha... Não, eu não estou questionando Vitória, eu estou questionando conduta. Tu acha correto o treinador sair do convívio do clube para jogar futebol ali no Rio de Janeiro? É isso? Tá colocando essa opinião em xeque ou não? Eu não estou nem colocando, pois então, mas eu só estou dizendo que é uma situação embaraçosa para um treinador de alguém que representa na Casa Mata do tamanho do Grêmio. Mas a gente não está falando, não está falando mais do Renato. Volta para o Thiago Nunes. Tá, vamos voltar para o Thiago Nunes. Eu também nem queria falar sobre futebol. Ok, vamos lá. Futebol e nada a ver, vamos. O Thiago Nunes, ele teve o absurdo até de dar uma corneta para cima de alguns repórteres ontem na coletiva. O senhor Matheus Dávila, da Bandeirantes, que fez uma pergunta clara para ele e ele acabou sendo um pouco áspero nas suas respostas quanto à utilização de jovens. O que, na verdade, o Thiago Nunes fala, me parece um mero discurso, porque na hora de utilizar esses jovens aí, e o Grêmio até utilizou em alguns momentos. Mas agora, na hora que precisa, em que o Matheus Henrique vai ser convocado para a seleção, em que o goleiro Breno vai estar com a seleção brasileira logo em breve, no próximo mês, e nós não temos substitutos para esses nomes. Eu quero entender a troco do que o treinador Thiago Nunes... pode largar essa lanterna. Não, eu estou só usando como uma mera posição de gestual. Ele vai derrubar o Thiago Nunes. Não, eu não estou derrubando o Thiago Nunes. Eu vou abrir depois aqui para te ver qual torcida que tá com problema em Porto Alegre. Já vou abrir a matéria. Eu não estou dizendo que a torcida do Inter não tem problemas. Muito pelo contrário. Tá, continua. Agora, o que eu estou dizendo o senhor Thiago Nunes, a exemplo de alguns outros treinadores que se tem essa cultura no Brasil de que por vezes o treinador é maior do que o jornalista. Eu não acho. Tá? Agora, ele dá a entender que o jornalista é tendencioso, como o Eric bem disse aqui, que ele deu indiretas durante a coletiva, estava acompanhando alguns trechos desta coletiva. É vergonhoso. Eu acho lamentável que se apresenta esse tipo de posição contra quem só quer transparecer o que acontece dentro e fora do campo. Porque sem o jornalismo profissional, o Eric vai saber bem o que eu estou dizendo, não há como fazer o futebol chegar ao torcedor. Então, senhor Thiago Nunes, o senhor mantenha o seu trabalho, continue o fazendo, mas respeite quem tem o dever e faz com que o esporte seja um atrativo para o torcedor. Eu assino embaixo. Sobre o que o Thiago Nunes falou, até aparentando até uma certa arrogância do treinador, vamos ouvir o técnico Thiago Nunes. Cuidado, porque acabamos direcionando sempre para o viés, né, que queremos ou entendemos que vai ao encontro do raciocínio, né, que tu desenvolve. Então, pode ser positivo, quando mencionaste no início, né, eu sempre fui muito cuidadoso com as vitórias do início para dizer que estávamos no processo de continuidade, desenvolvimento, chegada, né, e continuo sendo cuidadoso nesse momento. Entre esses jogos que não vencemos, tivemos a conquista do título gaúcho, tivemos um jogo com empate com o Brasiliense em Brasília, os jogos que
que foram empates importantes também, que não foram vitórias, mas que nos trouxeram classificações e também resultados positivos, como foi a conquista do título gaúcho. É um momento de ter tranquilidade, né? Sabemos, né, que não estamos atravessando um bom momento agora, os resultados negativos acabam mostrando isso para a gente. Também, em alguns momentos, oscilando bastante as atuações, né, a nossa performance. Mas há de se ter cuidado porque estamos tratando com um grupo que tem qualidade, um grupo que tem jogadores capazes, que trabalham muito, se esforçam. E estamos aí focados principalmente em rapidamente melhorar dentro do campo, evoluirmos tecnicamente, taticamente, também recuperarmos melhor fisicamente depois dessa oscilação com o Covid, com jogadores sendo convocados e perdendo o ritmo de treino, né, e até mesmo o ritmo de jogo, para que possamos voltar aos caminhos da vitória, que é o que mais interessa nesse momento. A complexidade da gestão, né, do treinador, ela passa pela estabilidade. E o treinador que muda o seu time a cada jogo, né, muitas vezes gera uma instabilidade dentro do grupo. Existem mudanças que são necessárias acontecerem, né, como foi o próprio caso da entrada do Paulo Vitor, porque o Breno acusou positivo para a Covid-19, então entrou o Paulo, um retorno, né, de jogador que já está acostumado a jogar, mais experiente, e resolvemos repetir a mesma escalação porque acreditamos que precisamos ter uma base de time para retomar a confiança dos atletas, para que possamos termos comportamentos padrão e dentro disso, pontualmente, ir mudando a equipe com a entrada de jogadores que estão chegando agora, caso do Douglas Costa, que precisa de ritmo de jogo e tudo mais, e jogadores jovens também que estão cada vez mais integrados ao nosso trabalho e sendo aproveitados diariamente aí nos treinos e também nos jogos, né? Hoje a entrada muito positiva do Bob Sim, outros atletas que acabaram também indo à equipe de transição para manter o ritmo de jogo, para ganhar minutagem, que é importante que a gente possa, com esses atletas jovens estarem atuando, estarem jogando principalmente, para que eles possam manterem seu processo de desenvolvimento ativo e já retornam naturalmente ao nosso trabalho. Então, é um momento que a gente precisa retomar a confiança, precisa criar uma estabilidade, mesmo com resultado negativo internamente, para que possamos, né, paulatinamente melhorar nossa performance, voltar a jogar bem, né, todo o jogo e não somente uma parte do jogo, e também, principalmente, voltar a vencer, que é o que mais interessa nesse momento. Ponto de vista que ele é muito tendencioso nesse momento, né, e até oportunista, eu diria dessa maneira, porque nós temos jogadores, né, jovens, como vinha sendo titulares, o caso do Breno, o caso do Juan, que foi titular durante toda a parte mais importante do Campeonato Gaúcho. Nós tivemos jogadores sendo aproveitados na região de meio campo que já são titulares, mas são jovens jogadores, que é o caso do Matheus Henrique, temos o caso do Jonathan Robert, temos o caso do Ferreira, o próprio Luiz Fernando, que é um jovem jogador, sabe? Temos o Ricardinho entrando todo o jogo, hoje o Bob Sim, fora os jogadores que já foram aproveitados em outros momentos, como o Léo Pereira, como o próprio Guilherme Azevedo, entre outros. Então essa questão de ser jovem, sabe, me parece um pouco oportunista nesse momento, porque os atletas da transição, eles fazem parte da equipe principal. A transição é uma categoria, né, que ela é integrada à equipe profissional. Todos os jogadores que estão lá, eles são da equipe profissional. E quando você fala num processo de amadurecimento, trabalho e desenvolvimento de jogadores, você tem que colocar os atletas em ritmo de jogo. E ritmo de jogo só se ganha jogando. Então eu posso optar por utilizá-los sim na equipe principal, mas também dar cancha, dar rodagem para esses caras poderem serem aproveitados futuramente. Então eles precisam estar se desenvolvendo, porque a gente já cansou de ver casos de atletas que sobem precocemente para a equipe principal, são tidos como joias e como promessas, e com o passar dos anos eles desaparecem, porque passam estacionados na equipe principal, apenas treinando e convivendo, mas jogando muito pouco. Então, aos poucos, a gente sim está oportunizando muitos jovens a jogar. Temos que achar a mescla entre jogadores experientes e jogadores jovens, porque isso é a fórmula para você conseguir ter sucesso. E a partir daí, dar confiança aos atletas para que nós possamos desenvolver não só bons jogos, mas também boas vitórias. E é isso que eu falei na última sexta-feira, quando Miguel Ángel Ramírez foi demitido pelo Internacional, que tinha deixado o seu aprendiz aqui, o Thiago Nunes.
Porque só falou uma montoeira de bobagens. Da última vez ele já tinha feito isso, tinha falado que o Thiago Santos e o Lucas Silva se complementam em campo, e agora ele vai lá e fala mais duas bobagens. Antes de falar do Internacional, que vai ser o único na dupla que vai jogar nesse final de semana contra o Ceará, quero mandar um abraço para a Maria Camargo, que está acompanhando, e a Dirce Neto e Sampaio também. Para quem estiver acompanhando aí, me manda um oi, manda um abraço, que o Wesley vamos mandar outro. Isso Tá? aí, deixar um abraço e manter sempre o bem-estar da nossa audiência. Agora fala no ar aquilo que tu tinha dito. Aqui. Eu disse, após observar a coletiva do Thiago Nunes, até falei aqui pro Eric, e a gente estava comentando isso. Thiago Nunes teoriza demais e faz de menos. Essa é a verdade. E eu pedi para ele repetir, porque sabe quem que ele... Defendi. Não. Sabe quem que fala exatamente igual nas coletivas que como esse senhor chamado Thiago Nunes? Paulo Brax, diretor executivo do Internacional. Eu vou chamar a matéria aqui, ó. A matéria, a torcida do Internacional quer Abel Braga de volta. Não. Tá aqui, o outdoor. Isso aqui tá em Porto Alegre, tá? Na rua Edivaldo Pereira Paiva. Isso aí, avenida. Eu quero Isso fazer... aqui eu tá quero- na não. Avenida Edivaldo Pereira Paiva, exatamente. em Eu Porto quero Alegre. dizer uma coisa. A torcida Tá? do Internacional quer Abel Braga Eu quero- ou não, Lisca. Eu quero dizer uma coisa. É isso. O Lisca, se vier, tá mais próximo de vir pro Grêmio do que pro Internacional. A situação real é essa. Outra coisa que eu vou dizer é, não é todo o torcedor colorado que quer o Abel Braga. Essa parcela do torcedor colorado que quer o Abel Braga, salvo exceções, acompanha influencer, ok? Influencer que faz questão de queimar treinador estrangeiro, de dizer que o Internacional precisa jogar com linha baixa e de dizer que o Internacional precisa de manutenção de filosofias que circundam o clube desde o início dos anos 2000. O curioso a E se um desses sou analisar... eu, tá? Não, o curioso... Um desses sou eu. Não, eu não estou falando especificamente de você. Tá, mas um Só que eu desses não sou vou, eu, eu não vou posso citar sim. nomes por proteção jornalística. Agora, é engraçado entender como esse modelo jornalístico aí, praticado por um influencer do Internacional, ele é praticado por contrato, né? Que o contrato, inclusive, foi vazado em algum momento em 2019. Isso apenas, na minha concepção, isso apenas envergonha o torcedor. É a única coisa que essa é a função. O Abel não tem nada a ver com isso. O Abel já provou no Inter, no Fluminense, onde treinou, que é um cara de bom coração e que tem seus ideais para fazer um time construir resultados. Agora, fazer com que esse tipo de manifestação seja generalizado para toda a torcida do Inter não tem cabimento. É muito engraçado. Eu vou dizer que eu discordo absurdamente da tua posição. Então, a até gente tá porque aqui... eu sou um desses que defendo, se não a volta do Abel Braga, Lisca como treinador. Eu acho que um técnico Do estrangeiro... Grêmio também? Traria o Lisca pro Grêmio? O Grêmio está muito bem com o Thiago Nunes. Não, aí tu tá... Não, aí tá se passando, Não é que né? estava... Ó, eu vou Não, tá se dar só o passando. número para não, justificar a minha tese. Não, a tese 14 jogos. O Grêmio tem 2 títulos. Campeonato Gaúcho em cima do Internacional. E Recopa Gaúcha em cima do Santa 9 Cruz. pontos disputados no Brasileiro, nenhum somado. Essa é a figuração de momento do Grêmio. Estou aqui para falar do Internacional e destacar o seguinte. É uma vergonha... O jogo com o Ceará tá no domingo. E pelo que a gente sabe, né, não sei se... A informação provavelmente decorre do Eric também. Osmar Loz estará à frente do Internacional, mais uma vez, né? Se eu não estou enganado, esse é o auxiliar do Miguel Ángel Ramírez, estou errado? Me confirma essa informação. Tá, siga. Vamos lá. Estou dizendo o seguinte. Treinador português, segundo as informações da tarde, recuou nas negociações com a Internacional. O senhor Marco Silva, ex-treinador do Everton da Inglaterra, que até onde se sabe tem propostas do futebol turco.
Para vir para o Internacional chega a ser até uma piada em cogitar o nome do Marco Silva. Eu concordo. Eu entendo essa posição, porque eu também sou contrário à vinda do Marco Silva. Isso não quer dizer que eu queira trazer o Lisca, por exemplo. Isso quer dizer apenas que eu entendo para o Internacional, como um nome correto, o Diego Aguirre. Só que tem um problema. A torcida questiona a forma de trabalho físico do Diego Aguirre, que traz não é dele, é do seu companheiro, o preparador físico Pinhatares. Só que é o melhor nome que se tem no mercado hoje para o Internacional, é esse. Não tem discussão em trazer Luiz Carlos ou Luxemburgo, como eu vi hoje, me deu vontade. Dorival Júnior. Isso gera mal. uma série de especulações. Isso me incomoda. É Lisca. O treinador do Inter é Lisca e não tem outro. O Diego Aguirre, eu até posso concordar que fez um bom trabalho aqui no Brasil. Passou pelo São Paulo, pelo Internacional. Atlético Mineiro. Pelo Galo Mineiro. O Cuca, que tu falou, pro Grêmio. Eu gostaria do Cuca. Eu quero dizer uma coisa. Mas não sai. Eu quero dizer uma coisa. Mas daí... Para a nossa audiência, com todo o respeito, o Eric falou que o Lisca é o melhor nome para o Internacional. Enfatizando, ele está tomando muito café. Esse é o problema. Então vamos entender da seguinte forma. O Internacional precisa de uma quebra de convicções. Já fora a relação do Lisca com um dos ex-presidentes do Internacional. Fique registrado aqui que eu não estou criticando a pessoa Lisca, estou criticando o profissional. Mas o Eric está tomando muito café, talvez por isso ele venha enfatizando por muitas vezes o Lisca no Internacional, que é uma posição que eu entendo como completamente equivocada. Espero que a direção do Inter entenda que o momento é turbulento e que precisa virar a chave. Não concordo com a possível efetivação do Osmar Loss, não é uma possibilidade que eu trabalharia pessoalmente. Agora, dadas as circunstâncias, se o Internacional começar a postergar a vinda de um novo técnico, posso começar a analisar com melhores olhos essa permanência do Osmar Loss. Mas a vinda do Lisca, realmente, ela é uma convicção do Eric que está se desgastando a cada dia mais. Tu tá meio nervoso pra. Eu vou dizer ultimamente, Peraí, só um minuto. O Inter, perdão te interromper, o Internacional não tem essa pressa toda que tu tem. O próprio Paulo Brax disse que não vai ter muita pressa na escolha desse nome, que tem que haver consenso, que tem que haver avaliações. Pois é. Daqui a pouco tá fazendo até entrevista com vários treinadores, uma coisa assim, bem inovadora. Eles gostam, né? Esse departamento de futebol gosta dessas ideias. Eu sou contrário à ideia de ficar enrolando. Só que é o seguinte, é preciso ter pressa. Porque a última vez que o Internacional não teve pressa em resolver as coisas, a gente viu bem onde foi. Foi jogar com Londrina, com o Zago, lá no Paraná, na estreia da Série B. Essa foi a última vez que o Internacional não teve pressa. Espero que não tenha na próxima. Tá caindo. O Grêmio tá lá embaixo, então, né? Tu não vai me fazer pegar a lanterna de novo. Também, Estamos... Não, tô colocando mais uma posição. Porque o time de Caxias está assim também. O Caxias vai ter Vamos falar sobre seleção brasileira, porque as Olimpíadas estão logo aí e nós temos convocações. Antes disso, eu quero só outra palavrinha sobre o Douglas Costa. Chegou a ver a reestreia do cara ontem? Ele jogou, foram 35 minutos, eu acho. E o que tu achou? Estava acompanhando algumas estatísticas, levantamentos que foram realizados com todo o crédito pela equipe da RBS, através da Rádio Gaúcha e Zé Aurora. Ele deu 16 toques na bola, né? Construiu duas possibilidades de finalização, sendo uma no gol e a outra passou longe. Acho que tem total condição. Está pesado, dá a impressão de que está pesado, mas eu ainda acredito que vai carregar o Grêmio nesse brasileiro, pelo que o Grêmio apresenta no início da temporada. Carregar o Grêmio. Vamos falar então sobre seleção brasileira feminina, porque a técnica Pia Sandhage convocou as 18 atletas que irão representar a camisa amarela do Brasil nas Olimpíadas de Tóquio nessa sexta-feira. Vamos ouvir.
ouvindo o André falar e disse que eu posso dizer que eu percebi que ele estava empolgado e eu também estou muito empolgada de fazer o nosso melhor. Foram 18 jogos necessários para chegarmos até aqui e eu me deparei com muitas excelentes jogadoras brasileiras. E essa é uma mensagem importante. Todos vocês fizeram a diferença. Nós estamos preparadas para fazer o nosso melhor nos Jogos Olímpicos no Japão. Dessa vez, a experiência é única e eu espero que todos vocês sintam que vai dar tudo certo e que nós vamos dar o nosso melhor. Bom, aqui nós temos 18 mais 4 jogadoras. Goleiras. Bárbara, do Avaí Kinderman. Letícia Isidoro, do Benfica. Defensoras. Tamires, do Corinthians. Rafaela, do Palmeiras. Érica, do Corinthians. Bruna Benites, do Internacional. Poliana, do Corinthians. Jucinara, do Levante. Essa foi as palavras da técnica Pia Sandhage. O Brasil que vai estrear só em julho nas Olimpíadas, mas está logo aí. Piscou, está logo aí. Nós falamos sobre o Matheus Henrique, Breno e agora a seleção olímpica feminina que deixou de fora a Cristiane, uma veterana, 30 e poucos anos, quase chegando aos 40 anos. Uma artilheira, né? Artilheira do Brasil nas Olimpíadas, mas vai estar fora. E a seleção brasileira masculina que venceu na Copa América 2021, seu segundo jogo, dessa vez goleou a seleção peruana do Paulo Guerreiro por 4-0 no estádio Newton Santos, estádio do Botafogo, Wesley Molinari. Curiosamente, essa tese bate com o que eu disse ontem. Era impossível que o Brasil perdesse pro Peru, tá? Impossível. Se o Tite até ontem tinha 8 jogos e 8 vitórias, a minha tese ontem de que ele contabilizaria 9 ao final da noite de ontem se confirmou. O Brasil está fazendo o que se espera dele. Vamos ouvir o que disse o técnico da seleção brasileira, senhor Adenor Bach, o Tite. O que tem na relação com o Neymar é a mesma relação que tem com o mais jovem da equipe, que é o Vinícius Júnior. A relação de lealdade, a relação de verdade com eles dentro do vestiário, de não externar de forma pública, por vezes, as adversidades e os problemas que tem, sem antes eles serem direcionados diretamente ao atleta. Essa aí talvez seja a maior experiência que eu trago como ex-atleta, que eu gostava que o meu técnico viesse e falasse comigo os meus erros e que não externasse de forma pública, porque é uma exposição muito grande, mesmo sabendo que a imprensa ela precisa e busca informações. É do papel dela, mas é do papel de quem tem uma responsabilidade de ser exemplo, de colocar as coisas de formas transparentes, tanto para o Vinícius Júnior quanto para o Neymar. Eu entendo que a individualidade ela deva ser colocada, mas antes disso ela tem um conjunto que abastece o Neymar no local importante para que ele possa produzir. Porque se ele vem muito atrás, ele não vai ser efetivo assim. Então tem um conjunto todo de equipe harmonioso que ele deva ser enaltecido. Aqueles jogadores atrás que proporcionam e que dão um passe nas melhores condições, que criam essa jogada de transição, eles merecem. E de uma equipe que novamente, de ataque, precisa da defesa para construir. E a defesa, para não tomar gol, ela precisa do ataque para pelo menos tirar espaço do adversário. Nessa relação de conjunto, sim, a importância da equipe e da individualidade. Tá aí o Tite. Boa vitória da seleção brasileira por 4-0. O Tite vem em uma sequência de muitas vitórias. 81% de aproveitamento até o momento. É um aproveitamento excepcional. Para mim tá bom. E havia ainda quem contestasse o trabalho dele. Tite, até o momento que a gente está gravando o programa, tem 9 derrotas apenas no comando da seleção. É um absurdo. Vamos dar uma passada rápida pelas notícias aqui da nossa região também. Estão abertas as inscrições para o campeonato municipal.
na modalidade futsal em todas as categorias. Então, aqueles que já estavam esperando, ansiosos para inscrever seus times nos campeonatos, estão abertas as inscrições até o próximo mês, até o mês 7. E também o time de Erechim, o Palestra, Associação Palestra de Erechim, time de futsal feminino, está na semifinal da Copa RS, vai enfrentar a difícil missão de jogar contra o Sojipa, dentro da casa do Sojipa, lá em Porto Alegre, vai ser sediado por lá, as semifinais. Se passar, vai jogar a final no mesmo dia, às 15 horas, está aí representando então o nosso município, as gurias do Palestra Erechim, e o Atlântico Erechim, que também joga, dessa vez pelo Campeonato Gaúcho, depois de ter sido derrotado para o Joinville na Liga Nacional, esse jogo que acontece no sábado, válido pelo Campeonato Gaúcho. Wesley, o Atlântico vem para mais um jogo no Campeonato Gaúcho, e agradeço a tua participação no programa de hoje. Eu quero só fazer uma pontualidade rápida. Obrigação do Atlântico vencer amanhã. É um prazer estar aqui, mais uma vez. Da próxima, espero vir sem a lanterna. Sem lanterna, por favor. Um abraço a todos, bom final de semana. Tchau.